VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao VidaCast, um espaço onde desacelerar é essencial e cada conversa é um convite para você nutrir o corpo, a mente e a alma. Eu sou Jana Blanco, instrutora de yoga, mãe e apaixonada por inspirar um estilo de vida mais consciente. Aqui nós vamos abordar temas como yoga, meditação, maternidade real e reflexões sobre como viver uma vida com mais propósito. Então eu quero aproveitar e agradecer você que está nos acompanhando, pedir que você curta e principalmente que compartilhe com quem você acha que pode gostar dos nossos conteúdos. E o episódio de hoje é meditação e inteligência espiritual. Eu vou apresentar para vocês o meu convidado. Hoje eu tenho a honra de receber um convidado cuja trajetória une ciência, espiritualidade e o desejo genuíno de transformar vidas. Ele é doutor em administração e especialista em psicologia positiva, com uma profunda dedicação ao desenvolvimento humano. Instrutor de meditação em empresas, grupos e mentorias individuais, ele criou um método prático que integra inteligência espiritual, atenção plena e reprogramação mental, ajudando a reduzir a ansiedade e despertar um novo olhar para a vida. Como professor universitário na área de gestão de pessoas, ele transita entre o racional e o sensível, mostrando que o equilíbrio é o caminho para uma existência mais plena. Seja bem-vindo ao VidaCast, Cláudio Sena Vensky. Grato, Jana, é um prazer estar aqui, sempre um prazer, né, de encontrar você, de conversar com você, né, sempre temas muito relevantes e mesmo quando não temos pauta, a nossa conversa sempre é válida. E aqui, né, já com uma pauta que é a meditação, com certeza será... Muito obrigada, querido, por ter aceitado o meu convite. Obrigado pelo convite. Então, vamos começar. Tu pode nos contar um pouquinho como é que começou a tua relação com a meditação e com a inteligência espiritual? Bom, com a meditação foi algo bem antigo, assim, né? Na época que nem existia ainda a internet, para ter uma ideia, né? Quando eu morava em Rio Grande, eu gostava muito, eu era muito curioso e eu comprava umas revistas que se chama Planeta. Essa revista não tem mais ela impressa, mas tem ainda meio digital. E essa revista Planeta, ela tinha temas. Então, cada revista vinha um tema. E uma delas tinha o tema da meditação. O que era meditação, a origem da meditação. E disse, interessante isso. E comecei, então, a ler e praticar, mas de uma forma muito assim, muito autodidata mesmo. O que estava escrito ali. Quando me mudei para Porto Alegre, isso nos inícios dos anos 90, final dos anos 80, 89, nos anos 90, eu encontrei aqui um centro de meditação chamado Associação Meditar, coordenada pelo Dr. Enio Burgos, que ele tem uma editora chamada Bodhigaya também. E o Dr. Enio, ele tinha um método de ensinar, de trabalhar a meditação, que unia tanto a questão mais científica, como uma questão também mais de origem espiritual, da formação do budismo, mesmo não trazendo especificamente a ideia do budismo, ele trazia essa filosofia budista. E ali eu fui, então, me aprofundando um pouco mais. Muito aquela questão assim, de como é que eu aplico isso na minha vida. Participando de retiros, aprendendo. E muito assim, olhando a meditação como algo pessoal, e paralelo a isso, o meu trabalho, que eu não via muito assim, como é que eu vou trazer a meditação, isso que eu faço, para o meu trabalho? Eu via separado. Só que, durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade de fazer um sanduíche fora do Brasil, no Boston College, nos Estados Unidos. E lá, a prática da meditação no ambiente acadêmico, nas empresas, já estava bem avançada. Principalmente porque a região da UMass, que é a Universidade de Massachusetts, onde está o John Kabat-Zinn, que formou uma metodologia, né, que é chamada redução do estresse baseado no mindfulness. E ali, então, tinha técnicas mais específicas e mais claras para se aplicar no ambiente acadêmico e no ambiente profissional. Quando eu voltei para o Brasil, aí eu comecei a fazer essa junção, de trazer toda aquela minha experiência prática que eu tinha, com esse estudo que eu tinha feito lá, e aplicar, principalmente, primeiro dentro da universidade que eu trabalhava. Então, comecei a coordenar grupos e, a partir daí, levar para empresas também. Então, Jana, parte-se de um caminho pessoal, em determinado momento, eu trago isso também para minha vida profissional e incluo, e hoje é um dos caminhos profissionais que eu tenho, é a meditação, a atenção plena
e tantas outras técnicas. Ai, que legal. É. Então agora a gente vai falar sobre o que há além do silêncio. Qual é o propósito da meditação, Cláudio? Quando a gente fala assim, meditar, você quer aprender a meditar? As pessoas entram num estado assim de, não, eu não quero porque eu não quero parar de pensar, né? A primeira coisa, então existe o quê? Um mito, né, que meditar é parar de pensar, que isso já afasta muitas pessoas. Exato. Então o propósito da meditação não é parar de pensar, é observar o que nós estamos pensando. Então o grande foco das práticas de atenção plena é termos atenção plena naquilo que nós estamos pensando e que pensamentos são produtivos e que pensamentos são parasitas. E aí a gente vai liberando esses pensamentos parasitas e vai abrindo espaço para que surja, que emerja os insights, emerja todos os pensamentos. Então, o grande foco, né, que eu vejo das práticas de atenção plena é essa clareza mental. Trazer uma clareza mental para que nós consigamos tomar decisões melhores, para que a nossa criatividade se expanda também. E para isso, precisamos de técnicas. Então, eu acho que quando a gente se torna observadores das nossas distrações mentais, que eu gosto de falar no yoga, a gente fala muito esse termo, a gente se torna observadores de várias coisas na nossa vida, né? De vários momentos da nossa vida. E eu acho que daí acontece isso que tu tá trazendo, que é a clareza mental, porque a gente já nos tornou observadores de algumas questões mentais que acontecem quando a gente para meditar, para ter a atenção plena. E aí, na vida, a gente começa a agir um pouco diferente, né? Perfeito, então é uma educação. A gente Exato. educa o nosso cérebro para ver as coisas de forma diferente. Isso. Porque nós passamos aí 20, 30, 40, 50, 60 anos vendo o mundo de uma maneira. Então a gente está viciado naquele mundo. E a gente tem que sair daquele padrão e ir para o outro. Para ter uma ideia, assim, o que as pesquisas mostram? Que durante um dia, nós temos em torno de 2.000 fugas mentais de 12 a 15 segundos. 2.000 fugas. Essas 2.000 fugas geram em torno de 5 a 7 horas. Então, 7 horas... Durante um dia. 7 horas que nós estamos acordados, Jana, 7 horas, a nossa mente está num lugar e o nosso corpo no outro. Que loucura. E nós não nos damos conta, são microfugas. Por exemplo, eu estou conversando aí, você, o que eu vou fazer? Ou quando a gente está dirigindo, e quantas vezes a gente passa do ponto, né, de dobrar, entrar. Por quê? Porque a nossa mente está fugindo. Então, o que as práticas trazem? Essa consciência. Que quando a mente foge, nós voltamos para a atenção. Eu sempre gosto de fazer, quando eu pego um grupo inicial, né, eu faço a primeira prática, de como é que foi a prática? A pessoa diz, a minha prática foi péssima. Porque, minha prática, eu fugi umas 10, 15 vezes. E o outro, eu fugi 2, 3. Se teve alguém que fugiu uma vez só, aí a pessoa diz, eu fugi. Só que eu fugi lá no início e só voltei no final. Que adianta? Então, essa fuga, essa pessoa que fugiu 10, que se deu conta que fugiu 10 vezes, tá no caminho. Claro. Porque prestar o mindful, né? Que é se dar conta que fugiu. E aí, estar nesse estado sempre de se dar conta que fugiu e voltar... Vigiando. Né? Vigiando. E aí, como você falou, isso aí vai trazer mais atenção na sua alimentação, em tudo, na sua postura, na sua conversa. Então, ela vai educar o nosso cérebro para funcionar de uma maneira diferente. Eu gosto sempre de trazer essa ideia, assim, a meditação é uma educação, uma reeducação. Por que reeducação? Porque se a gente olhar uma criança brincando, ela está completamente focada. Certeza. Então a gente sabe como fazer. A gente nasceu sabendo. Nasceu sabendo. Só que a gente vai perdendo isso ao longo do tempo. Então vamos trazer isso de novo. Desde o respirar também, né? Que você trabalha muito isso no yoga, né? Desde o respirar, que a gente desaprende a respirar. Então a gente tem que reaprender. E eu acho que nós mães, como eu trago alguns temas de maternidade aqui, a gente não vai falar sobre isso hoje, mas acaba que reflete, né? Nós mães temos essa oportunidade de observar os filhos, né? As crianças, como tá falando, porque é isso, a gente já sabe, nasce sabendo, por exemplo, a respiração abdominal, um bebê nasce com essa respiração, e aí quando vai crescendo, vão surgindo, né, enfim, as coisas da vida, e vai mudando e vai vindo a respiração muito mais pro peito, né, que agora os adultos, eu acho que eles estão, a maioria das pessoas, a ansiedade é essa respiração muito superficial aqui em cima, e se a gente observar as crianças, elas estão ali na respiraçãozinha abdominal, diafragmática, bem mais tranquilas, plenas, presentes no que elas estão fazendo, elas não ficam viajando, porque obviamente elas não têm preocupações, não têm distrações, mas é a gente as mães terem a oportunidade, e os pais também, de observarem esses momentos e se inspirarem neles, né, eu acho.
São dois pontos importantes que você trouxe. Essa questão da respiração, que a respiração curta, ela gera ansiedade, e a ansiedade gera essa respiração curta, essa respiração torácica. Então é um ciclo vicioso. Nós precisamos quebrar esse ciclo para reduzir a ansiedade. Só que se eu disser para você, você tem que ficar menos ansiosa, tem que respirar melhor. Ao menos, não, vamos fazer o contrário. Vamos respirar melhor para ficar menos ansiosos. Então, a respiração é mais fácil de nós manejarmos Sim. do que o que gerou essa respiração curta. Claro. Então, o que a gente faz? Então, a gente trabalha uma ampliação da respiração, do tempo, da profundidade da respiração, e isso vai reduzindo essa ansiedade. Ao reduzir a ansiedade, fica mais fácil de nós termos uma respiração mais profunda. Então, aqueles que querem um ciclo vicioso, nós trabalhamos agora um ciclo virtuoso. Então, quanto mais aprofundamos, melhor ficamos. E outra questão que você falou ali, da atenção, por exemplo, na alimentação. Eu trabalho muito com empresas, né? E eu falo, você faz muitas reuniões, almoço aqui? Fazemos. Reunião, almoço. Nem a reunião, nem o almoço funciona. Então, porque não tem foco. Ou a pessoa está comendo, ou está falando ali. Claro. E se nós olharmos uma criança comendo, ela está completamente focada. Inclusive, eu tenho uma imagenzinha lá que eu mostro uma criança comendo, ela está olhando para a comida assim, de uma profundidade que quando nós estamos fazendo uma reunião, ou até mesmo quando nós estamos no celular, ou olhando uma TV e comendo, nós não estamos focados ali. Então, por exemplo, uma técnica da alimentação consciente é extremamente poderosa. Sim, muito. Extremamente poderosa. E a gente pode exercitar isso. Sentir o sabor, a textura, a temperatura, olhar a origem desse alimento, mentalizar onde é que esse alimento vem. São técnicas poderosas que fazem o quê? Educam a nossa mente. Exato. Fazem a gente voltar para uma situação que a gente foi perdendo ao longo dos anos aí. Sim. Então a gente já falou um pouquinho, mas talvez tenham mais. Quais são os benefícios da meditação? Então, a gente tem desde benefícios físicos mesmo, então começando assim, por exemplo, eu melhoro a minha postura, porque eu começo a observar mais. Eu tenho um cliente que ele foi buscar a meditação para redução da ansiedade, porque ele tem uma empresa, ela estava vendendo a empresa, ela estava com um momento muito ansioso, e ele, ao final de um mês, ele falou, olha, emagreci 4 quilos. Olha. Não era o foco, não era o foco. Mas ele começou a prestar mais atenção no que ele estava comendo, quanto que ele estava comendo. Eu não disse para ele, coma menos. Nem posso dizer isso, porque não é a minha formação. Mas eu dei as técnicas para ele observar mais. Ao observar, ele conseguiu reorganizar e reeducar a sua alimentação. Então, essa questão de reeducação física. A questão mental. Nós passamos todo esse tempo que eu falei ali antes, né, ocupando a nossa mente com lixo, né? E aí, né, aquela coisa de apodrecendo o nosso cérebro, né? Que até foi a palavra que o dicionário Oxford colocou aí como a palavra do ano de 2024, né? O apodrecimento cerebral. Então, a gente passa no celular. Então, isso tudo vai até mesmo desconectando áreas do nosso cérebro que vão gerar insights, que vão gerar criatividade. Então, o que a prática da meditação faz? Ela ativa áreas e ativa conexões e forma novas conexões. Então, hoje tem muitos estudos com relação à neuroplasticidade cerebral. Então, você fazendo essas práticas, você consegue ativar áreas que vai melhorar desde a sua relação com o outro, a relação consigo mesmo, a criatividade, o insight, a clareza mental. Então, os benefícios são inúmeros. Demais, né? Mas assim, tem esses mais clássicos, né? Que então, por exemplo, a clareza mental. Para mim foi o que mais se sobressaiu, assim, a clareza mental. E agora o que você falou, a relação comigo, obviamente, e com os outros. Eu comecei a praticar meditação com um objetivo muito forte, que era, eu queria ser mais paciente com a minha filha. E aí eu pensava, como eu posso fazer isso? E aí até uma amiga minha falou, tu tem que começar a meditar. E aí eu pensei, mas meditar, tipo, né? E eu, bom, vamos lá. E aí eu comecei a meditar, eu comecei pela técnica do Japamala. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre os tipos de meditação. E a meditação me trouxe tantos outros benefícios que quando eu comecei eu nem imaginava, na verdade, sabe? Um deles é clareza mental, o outro, obviamente criei uma relação com a minha filha completamente diferente, assim, comecei a enxergar ela também, sabe? De uma outra maneira. Me enxergar, óbvio, porque é uma prática muito introspectiva também.
E uma coisa que me tornou muito, que às vezes as pessoas ficam pensando, não tenho tempo pra meditar, tipo, ou vou perder meu tempo lá, 10 minutos, 5 minutos. Me deixa muito mais produtiva, por exemplo. Porque às vezes a gente acha, eu preciso sair correndo porque eu tô atrasado, não sei o quê. Só que nem imagina que se tu ficar 10 minutos meditando, o teu dia depois ele vai ser muito mais produtivo, né? E eu acho que isso pra mim foi muito incrível. E uma outra coisa que pra mim foi mais incrível ainda, que eu nem não imaginava, que foi me trazer a concentração para conseguir ler. Porque eu sempre gostei de ler, mas eu nunca conseguia me manter nas leituras muito tempo. Eu lia uma página, duas, e a mente era isso, ia embora. E a meditação me trouxe muito foco para a leitura. Tipo, agora eu sento e consigo ler 20 páginas de um livro, assim, sem perturbações mentais. Então, ela me trouxe esses benefícios muito fortes. Sim, Jana. E, claro, eu sempre gosto de falar assim, com meus alunos, com meus clientes, de a expectativa com relação à meditação, ela não tem que ser... Por exemplo, quando você pergunta, as pessoas já vão esperando isso. Só que cada pessoa tem um processo. Então, por isso que eu não gosto muito assim, de adiantar, né, para a pessoa que, você vai ficar... Não, é o processo e muitas vezes as pessoas descobrem coisas, como você falou ali, coisa que você melhorou, que você não estava esperando. Esse meu cliente também, que reduziu o seu peso, é que não estava esperando e veio por meio da meditação. Então, isso é um ponto muito importante, assim, de a gente pensar que não dá para gerar expectativa. Então, a gente tem o que a gente chama de mente do iniciante. A gente sempre, curiosidade, faz a prática, acredita no processo, que as mudanças virão. E manter, né? Eu também falo da expectativa, porque às vezes é isso. A pessoa, eu vou meditar, acha que vai sentar hoje e vai encontrar o estado meditativo. E na verdade não é isso, né? Então, assim, é um cara. Eu, na pandemia, eu criei um mini curso, eu chamei, que chamava O Caminho para Meditação. São etapas que tu tem que chegar para chegar no estado meditativo de fato, né? E isso tu só vai encontrar esse estado se tu manter uma disciplina, mesmo nos dias que tu sentou ali. Eu tenho dias que eu sento ali e a minha mente vagou os 15 minutos. Mas eu fiquei ali buscando, voltando para a presença, puxando ela, tentando cada vez mais me tornar observadora, porque eu sei que em algum momento, digamos, sei lá, os 7 dias, se 2 dias eu conseguir entrar no estado meditativo, para mim já é, assim, maravilhoso. Ele é cumulativo. Então, quando você chega no estado meditativo, o seu cérebro já registra aquilo ali e vai querer voltar aquilo ali. Então, tem isso. E o que acontece? O nosso cérebro ele funciona por habituação. Por quê? Porque isso é uma economia de energia. Então, nós aprendemos as coisas, habituamos, para não precisar aprender todo dia. Então, eu não aprendo todo dia como caminhar, como vestir, como escovar os dentes. Então, hábito. Só que a gente tem hábitos como esses, né, de caminhar, escovar os dentes, mas tem outros hábitos que não são tão positivos. Então, a gente tem que reformatar esses hábitos. Sim. Então, esse hábito de estar sempre pensando, esse que a gente chama de rede de modo padrão, que se a gente parar, nossa mente vai fugir. Então, esse é o padrão. Então, a gente tem que reeducar a nossa mente. E aí, o tempo. Eu não tenho tempo para meditar. Não. Essa é a clássica. Eu trago uma fala budista que diz assim, se você não tem 20 minutos para meditar por dia, medite 2 horas. Juliana, eu sei porque, como assim? Porque se você não tem 20 minutos, alguma coisa está muito errada nessa vida. Mas o que eu trago? Eu trago sempre a questão assim, você tem tempo para escovar os dentes? Tem. Tem tempo para comer? Tem. Tem tempo para tomar banho? Tem. Então, traga para essas práticas atenção plena. Escovar os dentes com atenção plena é perfeito. Tem várias pessoas... O banho é perfeito quando a gente está ali, né, acionando os sentidos todo, o tato, visão, a sensação, o ouvido da água, isso é muito claro. Tem várias pessoas que têm retração da gengiva por uma pressão exagerada da escova e não perceber isso. Então, quando você faz uma escovação com atenção plena, você vai ver a pressão, você vai sentir o movimento, sentir o som, os sabores também. Então, tudo isso são coisas que a gente vai aprendendo. Então, por exemplo, que aquele hábito, a gente pode melhorar aquele hábito. Claro. E a gente pode inserir. Na alimentação, atenção plena. Você falou, no banho, na caminhada. Então, tem como trazer isso. E cada momento nosso da vida pode ser um momento de atenção plena e de trabalho, né, de educação para atenção plena. Só que a gente precisa de técnicas e aprender o caminho, saber o que está fazendo, porque senão a gente vai continuar sempre nesse modo padrão que é a mente. Fugir. Eu sempre brinco, eu faço uma piadinha assim quando eu falo, 2 mil vezes, né? Tem alguém de peixes aí, né? Eu sou pisciano. Então multiplica por 2. Aí, em vez de 2 mil, é 4 mil vezes que a mente foge, né? Mas é essa ideia. Então, eu falo porque eu sou pisciano, então os outros signos não falam. Né? mas então é essa questão. Então a gente precisa aprender a técnica. Só que a técnica, ela só tem
valor se, como você falou, for aplicada, nós tivermos esse uso diário. É um aprendizado. É um treino, né? Um Que nem treino. a gente vai na academia. Tu quer ganhar músculo, tu tem que todo dia, um dia sim, enfim, variar o teu treino, fazer o treino direitinho como tem que ser feito pra o músculo aparecer. A meditação é a mesma coisa. É uma musculação cerebral. Exatamente. É essa ideia. E aí, conta pra gente, Cláudio, o que é a inteligência espiritual? Esse é um outro tema, assim, fantástico, que também surgiu nesse meu estágio, né, que eu estava durante meu doutorado, que eu estava fazendo um estágio fora do Brasil, e eu sempre, da mesma forma que eu buscava a meditação como algo pessoal, eu sempre tinha uma busca espiritual bem ampla. Eu passei assim, por várias tradições espirituais, estudei muito budismo, a minha formação original é uma formação cristã, né, na base. Então eu tinha muita facilidade de entender as filosofias espirituais e a espiritualidade sob diversos pontos de vista. Mas sempre também, Jana, trabalhando de uma forma assim, isso aqui é meu caminho pessoal, o meu trabalho é um trabalho que não tem a ver com caminho espiritual ou com aplicar isso no meu trabalho. Só que aconteceu algo fantástico durante a minha tese, que eu estava fazendo uma tese sobre educação para sustentabilidade. E quando eu fui para ter esse estágio com essa orientadora no Boston College, a professora Sandra Wallach, ela, no primeiro encontro, ela falou assim: Cláudio, o que você quer trazer de novo para a sua tese? Algo novo. E eu comecei assim, naquela história, não, eu quero trazer elementos da psicologia, da antropologia, umas coisas que já existiam, assim, tá, mas algo novo, algo que você acha que não tem no Brasil, que você possa levar para o Brasil, ou que você pretenda trabalhar isso diferente. E aí, Jana, acontece aqueles momentos assim, que vem a inspiração, assim, vem a palavra assim, fala ou não falo? Eu vou falar. Sabe, professora Sandra, eu pensei em trazer a espiritualidade para minha tese. Uma coisa bem simples, espiritualidade. Parou o olho assim, né? E o americano é muito pragmático, né? Ela sempre fazia as 3 perguntas. O que você quer fazer? Como é que isso impacta na sua tese? Como é que eu posso ajudar você? Aí ela mas o que é espiritualidade para você? Primeira reunião com ela. O que é espiritualidade? Professora, é aquela conexão com o todo, é o nosso imanente com o nosso transcendente. A empresa tem essa função, né, do todo, a universidade também, não necessariamente pelo caminho religioso. Tudo bem. E como é que eu posso ajudar você? O que você conhece do meu trabalho que eu posso ajudar você nesse caminho? Eu falei, professora, você trabalha com a ideia de uma administração mais holística, trabalha a empatia, trabalhar o amor nas organizações. Tudo isso, para mim, é espiritualidade. Aí eu disse, pois bem, então vou mostrar para você um livro que eu estou escrevendo. Ela abre um livro, e ela estava escrevendo um livro que chama Xamã Intelectual, ou Xamãs Intelectual, onde ela estuda o papel dos xamãs nas comunidades. Então, esse líder espiritual, ou esse líder religioso, que aqui nós chamamos de pajé, né, na nossa cultura. E como é que esse líder espiritual trabalha as questões, como é que nós, como líderes acadêmicos e dentro de empresas, podemos aprender com o xamã e trazer isso para a formação das pessoas. E ela identifica ali 3 elementos, que é o produtor de sentido, o conector e o curador. E ela fala que quando ela tá falando aquilo ali, Jana, e sabe aquela coisa assim, eu até hoje assim, me arrepio quando eu penso. Eu disse, não, isso é totalmente tem a ver. E ela fala, Cláudio, isso aqui é espiritualidade para ti? Isso que tem conexão com o que você acredita que é espiritualidade? Eu disse, completamente, professora. E ela propôs, então, que a minha tese fosse nesse sentido de como desenvolver nos professores, especificamente quando eu estava trabalhando, essa capacidade de ser um xamã intelectual. Que legal. Então a espiritualidade ela vem com a base, e a inteligência espiritual vem com uma forma de nós operacionalizar isso. Então a espiritualidade como esse grande guarda-chuva, essa grande fonte que nos abastece, e a inteligência espiritual, a maneira como eu aprendo a fazer isso. É como eu desenvolvo isso, é uma habilidade. Então a espiritualidade é o amplo, e a inteligência espiritual é essa habilidade, como eu tenho uma inteligência racional, inteligência emocional, que resolve questões emocionais, racionais, eu preciso trabalhar essa inteligência, que é uma inteligência existencial. Aí vem o existencialismo, né? Que trabalha todas as questões da nossa vida. E então essa inteligência ela é desenvolvível. Por meio de quê? Por meio do estudo da compaixão,
do holismo, do autoconhecimento. Então tem pilares, né? Tem caminhos para fazer isso. Então surgiu também de uma forma que eu já vinha desenvolvendo pessoalmente, mas essa conexão com o meu trabalho e trazer isso hoje. Hoje eu ofereço formações de inteligência espiritual. Então hoje eu transformei esse conhecimento numa forma para eu ajudar as outras pessoas a descobrir aquilo que eu descobri no meio, que eu fui descobrindo no meio da minha caminhada, para facilitar, né, o caminho, ou pelo menos para trazer uma inspiração para as pessoas. Então hoje é um dos meus negócios, né? É também a inteligência espiritual. E claro, a meditação conectada à inteligência espiritual, a meditação é uma ferramenta que vai facilitar o quê? A expansão dessa inteligência. Sim. Então, assim como da inteligência racional também e da inteligência emocional. Sim. Então, essa que é o surgimento aí na minha vida. Ah, que legal. E por que tu acredita que essa forma de inteligência é tão importante no mundo atual? Bom, então, para que serve uma inteligência? Né? Serve para nós identificarmos e resolvermos questões, problemas. Então, se eu tenho um problema racional, técnico, por exemplo, nós estamos aqui usando equipamentos que foram desenvolvidos pela inteligência racional. Esse sistema de transmissão, esse microfone. Então, a gente precisou dessa inteligência racional. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós precisamos desenvolver essa capacidade relacional que a inteligência emocional traz. São inteligências fantásticas para produzir muitas coisas positivas. Porém, tanto a inteligência racional, ela pode produzir um microfone, pode produzir uma arma, uma bomba atômica. Tá? E a inteligência emocional pode produzir uma boa conversa ou pode produzir também uma manipulação das outras pessoas. Então eu tenho que dar sentido a essas inteligências. Então não basta só eu ser emocionalmente inteligente, racionalmente inteligente. O que eu vou fazer com isso? Por exemplo, se você pega assim, um exemplo de uma fraude em uma empresa. Quando tem uma fraude em uma empresa, essa pessoa que fez essa fraude, certamente ela é inteligente, tem uma racionalidade muito alta, uma inteligência racional muito alta. E uma inteligência emocional para conseguir manipular as pessoas, agregar as pessoas ali. Com certeza. Mas qual foi o objetivo disso? Uma fraude. Então, essa pessoa talvez não tenha desenvolvido sua inteligência espiritual que dá o sentido de dizer, parei, o que eu estou fazendo? Qual é o sentido disso? Qual é o impacto disso no transcendente? Então, a inteligência espiritual traz essa visão do impacto no transcendente, ou seja, além de mim. Muitas vezes as pessoas fazem o quê? Só olhando o seu imanente. Só o seu. Mas a inteligência espiritual diz, não, eu quero olhar isso, mas eu quero que isso impacte positivamente. Então, quando eu desenvolvo essa inteligência, eu posso usar as demais, e eu preciso das demais inteligências para ter esse desenvolvimento e resolver os problemas. Hoje, a grande discussão é inteligência artificial. Quais os limites que nós devemos dar para a inteligência artificial? Então, hoje tem muito essas discussões. Eu defendo o seguinte, se quem está desenvolvendo um algoritmo, quem está desenvolvendo um sistema de inteligência artificial, tiver como base a sua inteligência espiritual, não vamos nos preocupar. Porque quem vai dar o direcionamento do que está fazendo é a inteligência espiritual. Ou seja, a pessoa vai entender o impacto. Agora, se a pessoa não tiver, ela pode aumentar as diferenças, pode criar as deepfakes, que hoje existe muito, né? Então, não ela é ferramenta, né? A inteligência artificial é ferramenta. Como é que vamos usar essa ferramenta? Aí tem o uso dela. A meditação também. Eu não sei se eu falei pra você já nas nossas conversas de um filme que tá na Netflix que chama O Assassino Zen. Sim, eu assisti com o meu esposo. É muito incrível. Muito incrível, muito instigante, né? Eu cheguei um dia na sala, eu não sei se era sobre essa que tu ia falar no final, mas, porque no final a gente traz uma dica, mas, enfim. O meu marido tava assistindo, eu falei, que série é essa que tu tá assistindo? Porque tava lá, né, umas cenas mais intensas, e aí ele falou, não, senta aqui, tu tem que assistir isso aqui comigo. Nossa, e tem umas partes que eu não sei se é um mentor dele, né, o xamã lá, enfim. Eu chamo de coach de meditação lá. Que ensina pra ele essas práticas de mindfulness pra ele, e aí ele acaba aplicando, né, de uma maneira, assim, errada, digamos, né, não sei se é errado, não é essa palavra, mas enfim, com outro propósito. Com outro propósito, né? Um propósito diferente daquele que a técnica surgiu, né. Então, por exemplo, hoje tem atirador de elite, snipers, utilizam técnica de atenção plena pra ser mais efetivos. Então, isso que a gente tem que entender, a ferramenta da meditação, a ferramenta da inteligência emocional, da inteligência racional, como é que ela vai ser usada? Se nós tivermos essa inteligência
espiritual, aí tudo bem. Uhum. Então, a meditação por si só, ela não faz as pessoas se tornarem melhores. Uhum. Tá? Ela precisa de um propósito. Então, por exemplo, o propósito dessa pessoa era o quê? Ó, eu consegui enganar as pessoas, consegui me manter calmo, tranquilo, né, para seguir naquele processo. Então, é isso que a gente traz também. Mas você medita e você fica brabo, né? Claro, porque a Sim. gente é humano, né? Então, tem essa questão. Então isso é interessante a gente trazer esse tema, Uhum. porque aí conecta a inteligência espiritual com a meditação e com Claro. outras práticas tantas, né? Claro. Elas se Se complementam, complementam, né? se Isso. complementam. Porque É. eu acho que a meditação, como ela nos traz um espaço para a gente poder refletir algumas coisas, ela nos dá espaço, na verdade, às vezes, nem só para refletir, mas um espaço mesmo. E aí depois, como a gente falou, que traz essa clareza mental, clareza nas decisões, e isso vai gerando a inteligência emocional, né? Para Sim. daí depois, quando a gente for aplicar, digamos, a inteligência racional, não sei se eu tô falando, se eu entendi certo, a gente tá muito mais consciente de como a gente vai aplicar essa inteligência, né? Sim, inteligência, no caso, espiritual, tu falou, né? Inteligência emocional. Isso, então é isso. Então quando a pergunta é a importância dela, é dar sentido às demais. Então, eu gosto sempre de resumir isso. A inteligência espiritual ela dá sentido às demais inteligências. Entendi. E aí, vamos falar, então, quais são os tipos de meditação que existem? Bom, eu separo, assim, 2 tipos essenciais, que são as meditações passivas e as meditações ativas. Então, existem várias divisões, mas dentro da forma de trabalho meu, o que é uma meditação passiva? É aquela onde você somente recebe uma orientação, você não precisa exercer um movimento, né, para fazer a prática. Algumas pessoas gostam mais desse tipo e se adaptam mais a ela. E, por outro lado, tem a meditação que a gente chama de ativa. Comendo, a meditação tomando banho, escovando os dentes. Normalmente, pessoas que são mais ansiosas, pessoas que são mais agitadas, se dão melhor com essa prática. Por quê? Isso é muito importante, Tiana, assim, a identificação da prática correta quando a pessoa começa. Porque tem pessoas, tem em torno de 30% das pessoas que não conseguem praticar, o nível de ansiedade é tão grande que não consegue, já fica ansioso só de sentar para meditar. Então não dá para começar uma prática passiva com as pessoas. Então o que eu vou indicar? Vou indicar, olha, agora na primeira semana o que você vai observar? Vai observar como é que você escova os dentes, vai se observar. Então a gente faz um diagnóstico ali. Eu não dou técnicas iniciais. Eu não carrego a pessoa com técnicas. Eu dou essas práticas para a pessoa se observar e fazer algo ativo. Aí o que acontece? Aí você já vai modulando a sua mente. Aí você já vai prestando atenção. Aí você abre uma porta para trabalhar as outras técnicas. Então essa é importante identificar qual é a melhor. Não existe melhor. Existe qual é a mais adequada para você. E por isso que é importante, né, você ter uma pessoa que trabalhe, que seja um instrutor, que faça, porque ela vai conseguir olhar, e vai conseguir avaliar, e vai conseguir trabalhar até mesmo, né? Eu tenho um equipamento que você já até usou, equipamento que avalia as ondas cerebrais, né, que você consegue ver a modulação das ondas conforme as práticas que você usa. Se a pessoa está indo para a onda alfa, que é uma onda mais do estado meditativo, se está saindo dessa onda delta, que é aquele radar, a gente vai falar depois. Então essas práticas, então quando se pergunta, né, então basicamente são essas duas, claro, aí vai ter a meditação transcendental, vai ter o Vipassana, então vai ter vários agregados de técnicas, né, que as pessoas vão criar, vai ter o Breathwork também, que é da respiração, que é uma técnica meditativa, o Sound Healing, o Japamala, que eu comentei aqui também, sim. Né? A meditação guiada própria também, que eu até coloquei lá no meu Instagram que um dos temas do VidaCast seria meditação, e uma pessoa perguntou se qualquer tipo de meditação tem os benefícios, e, por exemplo, essa em específica perguntou se a meditação guiada ela tem o mesmo benefício do que a meditação não guiada. E como tu falou, todas têm, né? Cada pessoa precisa encontrar o seu estilo, e às vezes, quem não tem... Às vezes não, eu acho que quando a pessoa ainda não tem esse hábito, é importante que ela experimente todos os tipos, né? Pra ver como ela se identifica, com qual tipo ela se identifica melhor. E eu acho que às vezes nem é só isso, sabe? Eu acho que a gente precisa atualmente, cada vez mais,
respeitar e entender que nós temos ciclos na nossa vida também. Então, nós mesmos que temos esse hábito de meditar, às vezes, eu não gosto muito de meditação guiada, por exemplo, mas tem alguns momentos que a minha mente tá tão... E vou ter que fazer uma meditação guiada hoje, porque não tô conseguindo aqui na minha respiração, no meu foco. Então, saber que, nesses momentos, vamos lá fazer uma meditação ativa, vamos lá fazer uma meditação guiada, e aí variando os tipos de meditação, né? Sim, e essa variação, ela tem que ser registrada, né? Quando a pessoa está aprendendo, na metodologia que eu desenvolvi, tem um diário, onde a pessoa faz a prática, anota, e depois, em determinado momento, ela revisita aquela técnica e faz novamente, para quê? Para ver as diferenças. Por exemplo, uma meditação guiada. Não funcionou para mim nesse momento, não, detestei. Ela coloca lá tudo que ela sentiu. E ela vai, avança, faz outras técnicas, aí ela revisita aquela técnica, vamos fazer de novo. Completamente diferente. Exato. Porque ela é uma pessoa diferente. Aquelas outras técnicas prepararam ela para uma técnica que não era a ideal no início. Mas ela experimentou, disse, opa, isso aqui não é ideal. Então, até a questão assim, tipo, da postura da meditação. É outra coisa que afasta as pessoas. Mas eu não consigo dobrar minhas pernas. Não precisa, né? Sente numa cadeira. Então, eu sempre gosto de trabalhar assim, ó. Facilitar o processo. Com certeza. Tem que facilitar o processo. Não pode ser um processo que gere algo que a pessoa, uma dor, um desconforto. É isso que eu ia te dizer, uma premissa super importante da meditação é a pessoa estar confortável. Confortável. Então, a pessoa, a posição mais confortável então, para meditar é dormir, é deitado? Mas aí o que acontece? Pega no sono. Aí eu sempre falo, aí vai começar a emitir aquele mantra, né? Que Mas eu acho que é importante a gente falar isso, porque... e até vou aproveitar esse gancho para falar da prática de yoga que eu tenho compartilhado ultimamente, que é o yoga restaurativo, que é uma prática completamente passiva, onde a pessoa, ela sustenta, ajudo ela, né, com os ajustes, a ela sustentar a postura no conforto. Ela precisa estar completamente confortável. Então, a meditação, ela tem isso também. E aí eu linko com o yoga restaurativo, porque quando a gente tá no conforto completo, a gente não tá com a distração de desconforto. Tipo, sei lá, aqui não tá bom a perna, o pé, a perna tá doendo, ou a cabeça, o pescoço, enfim. E aí a gente consegue uma introspecção muito mais profunda, porque a gente não tá precisando fazer ajustes e observar essas coisas. E também, por exemplo, no yoga mais movimentado, que é a outra prática que eu compartilho também, que é o Vinyasa Yoga, tem vários desafios, né? Desafios musculares, desafios de equilíbrio, que também nos trazem para a presença, com certeza. O yoga mais tradicional, que são esses de posturas em pé, com sequências, ele traz essa busca pela presença, né? Então, eu gosto de falar que, na verdade, o yoga é a meditação em movimento, né? Essa prática mais vigorosa. E o yoga restaurativo, que é essa outra prática que eu tenho focado ultimamente, ela tem esse benefício da pessoa já estar completamente no conforto, ela não ter os desafios das posturas e aí conseguir mergulhar um pouco mais profundo, conseguir criar esse espaço não só no corpo, mas aí, obviamente, na mente, né? Porque daí tá lá, digamos, pronta para receber o estado meditativo, né? Sim, e aí isso é importante, né, as pessoas terem claro, porque quando gera esse desconforto, o cérebro já vai dizer, opa, vou sentar para meditar? E não, já vai começar a dar aquela dor. Então, principalmente no início, criar esse espaço, essa zona de conforto. Exato. Por quê? Porque isso vai fazer com que a pessoa entre no estado, quando ela entrar num certo estado, ela vai esquecer do seu corpo. Ela vai desligar. Esse lugar é muito delicioso. Mas ele é delicioso, mas ele é assustador para umas pessoas. Para algumas pessoas. Não, mas tu sabe que quando eu comecei a meditar, na primeira vez que eu entrei nesse lugar, eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, tipo, será que eu vou, sei lá, sair do meu corpo? Foi uma sensação muito assim. E aí, depois que eu entendi, não, peraí, é esse lugar que eu quero chegar. E aí, quando a gente chega nesse lugar, pra mim, obviamente, na primeira vez eu senti medo, mas depois eu pensei assim, não, eu quero morar nesse lugar, sabe? E aí, isso me fez ter uma disciplina de todos os dias, independente quanto tempo, independente de como foi a minha noite, sentar. Eu gosto de meditar de manhã, né? Que é isso, acho que a pessoa também pode meditar de noite, a hora que quiser, meio do dia, a hora que for melhor pra ela. Mas eu mantenho essa disciplina porque eu quero de novo encontrar aquele lugar, sabe? E é um lugar que acontece. Olhando assim, do ponto de vista da neurociência, nós temos uma área no nosso cérebro que dá essa noção de tridimensionalidade. Então, eu sei que esse copo está a essa distância, consigo tocar aqui, sei a distância que você está.
Quando a gente entra nesse estado profundo de meditação ou de orações também, a gente desliga essa área. Desliga essa área do cérebro e aí acontece. A gente perde a noção, nosso corpo perde a noção do espaço. É delicioso, só que no início, por exemplo, se a pessoa é muito controladora, por exemplo, ela perde controle. Acontece várias vezes assim, ó, quando eu tô com o meu aluno, meu cliente, assim, e eu vejo claramente assim, quando a pessoa entrou no estado e a pessoa se assustou e rapidamente volta e pergunta: o que aconteceu? Ah, pois é, parece que que eu saí do meu corpo. Então essas experiências que as pessoas falam é uma experiência mental, né? Claro. De se desligar, que você tem no seu físico. Só que aí, quando você se desliga do seu corpo, você consegue Transcender, transcender. praticamente, né? E aí é a sua mente. Ai, é tão É incrível. tão incrível. E o yoga prepara, né, para isso. Exatamente. Então, Prepara o para isso. yoga, na verdade, o objetivo principal do yoga é a gente encontrar o samadhi, né? Que seria a iluminação. E aí, a prática física do yoga, né? As posturas, os asanas, os desafios todos, eles preparam o corpo para ter um corpo forte, digamos assim, fisicamente, não forte, mas assim, tônus, né, assim, saúde da coluna, principalmente, o yoga trabalha muito esse lugar, né, da coluna, que é onde está localizado o nosso sistema nervoso, para que a pessoa consiga estar numa posição de meditação, que não necessariamente precisa ser a postura em lótus, o máximo de tempo possível sem ter desconfortos. Então, o yoga, o objetivo principal do yoga é esse, em todos os tipos de yoga, né? Só que, por exemplo, no yoga restaurativo, ele também tem esse objetivo, só que a pessoa, ela já tem essa vantagem de já estar no conforto. Então, na postura, quando a gente faz a prática, ela já sai no conforto, né? E uma coisa que eu queria trazer, que tu já falou, que é importante, principalmente quando a pessoa tá começando, é a condução, né? Porque eu acho que, assim, eu percebo nas minhas práticas de yoga restaurativo que eu crio esse espaço para a pessoa mergulhar um pouquinho mais, para ela ter um espaço, digamos, na mente, no tempo dela. Às vezes algumas pessoas vagam ainda mais quando abre esse espaço. E aí entra o papel do condutor, né? Do instrutor. Então, assim, de trazer a instrução, de trazer, enfim, ferramentas. Eu, às vezes, trago um pouco de sound healing, uns cheiros, algumas técnicas que a gente vai, né? Respira, se a distração vier, volta a tua atenção para determinada parte do teu corpo, enfim, daí vem a condução de cada instrutor, que eu acho que quando a pessoa tá no início é super importante, né? E esse estado que você falou de devagar é que na neurociência chama de rede modo padrão, que é o padrão do nosso cérebro. Então, se eu deixar ele sem fazer nada, ele vai vagar. Então, esse é o padrão, ele vai vagar. Então, o que acontece? Eu tenho que conduzir, eu tenho que educar. Então, eu tenho que fazer ele sair do seu modo padrão e entrar nesse modo que é o modo de atenção plena, que é um modo, um estado diferente aí, né? Que a gente não tá acostumado. Tá, e aí, como é que a meditação afeta as ondas cerebrais? Explica um pouquinho o que são as ondas cerebrais. Então, toda vez que nós temos uma sinapse, né, ou seja, uma comunicação entre um neurônio e outro, a gente gera um impulso elétrico. Então, a frequência desses impulsos elétricos se dá de acordo com o nosso estado mental. Então, por exemplo, aqui nós estamos conversando, nós estamos processando informação, nós estamos numa faixa de frequência que é chamada frequências beta, né, que é ali até em torno de 20 ciclos por segundo. O que essa frequência traz? Ela traz essa percepção do real, do que está acontecendo. Abaixo dessa tem a onda alfa, que eu vou falar em seguida, mas tem duas mais abaixo, que é a onda teta e a onda delta. A onda delta é uma onda que ela é muito ativa no nosso sono, é uma onda bem lenta, são impulsos a cada 2, 3, 4 impulsos a cada segundo, que mantém o nosso cérebro ativo e o nosso radar ligado. Qualquer situação que ocorra, ele ativa o nosso sistema de luta e fuga e congelamento. A onda teta é uma onda que trabalha mais o acesso ao nosso inconsciente, informações estão meio escondidinhas. E o suprassumo é a onda alfa, né? No que a gente está falando aqui na onda da meditação, que é uma ponte. Esse estado alfa, nós levarmos nosso cérebro para o estado alfa, ou seja, baixar essa frequência, né, daqui que nós estamos conversando aqui, para uma frequência anterior ao sono, e ficar nessa faixa, é o grande segredo da meditação. Por isso tem que ter a orientação que você fala. Então, porque a prática não pode ser tão profunda que a gente vai dormir. Dormir é legal, relaxa, mas a gente perde o quê? Esse insight. Porque o insight vai vir da onde? Vai vir desse meio, desse espaço onde eu não estou dormindo,
mas eu não estou completamente acordado. Então, eu não racionalizo. Então, vem informação que acontece no sonho. Sim. Só que quando eu acordo no sonho, quanto tempo dura aquela informação? Rápida. Quando a gente está no estado alfa, aquela informação ela se mantém mais tempo. Porque a gente acessou o nosso inconsciente, acessou o nosso subconsciente, trouxe a informação se mostrou para o nosso consciente ali, e eu consigo ver, e aí eu consigo ter um insight. Então, o insight se dá nesse estado onde. E as práticas de meditação levam, ou favorecem nós chegarmos nesse estado alfa e também um pouco no estado teta, quando a gente precisa acessar o subconsciente para resolver algum trauma. Então, a reprogramação mental, que é um programa que eu estou fazendo junto com um colega meu, né? Que chama Pro Mind Work, que é um programa que trabalha a reprogramação mental com base na atenção plena, para resolver traumas, para resolver questões de ansiedade, de estresse. Então, eu preciso, muitas vezes, mergulhar na onda teta, pegar essa informação, olhar essa informação, reformatar e gravar de novo, né? Então, é mais ou menos nessa ideia. Perfeito. Eu esqueci de falar, mas essa parte a gente está falando como a meditação transforma a mente. Então, mais uma pergunta sobre isso é, como a prática contínua, né, de meditação, ela pode modificar as atividades cerebrais a longo prazo? Antigamente se pensava assim que uma vez que tivesse um dano cerebral, né, os neurônios não conseguiriam mais se reestruturar. Os avanços da neurociência, os avanços de toda a parte neurológica mostram que não, que nosso cérebro possui uma capacidade chamada neuroplasticidade, ou seja, consegue rearranjar e criar novos caminhos. As práticas de meditações são um dos caminhos que mais ajudam a trabalhar essa criação de novos caminhos e de ativação de áreas do cérebro que muitas vezes não estão ativas ou estão pouco utilizadas. Além disso, tem um estudo da Sarah Lazar, da Universidade de Harvard, que ela mostra? Que as práticas de meditação, elas conseguem melhorar a geração de uma enzima chamada telomerase, que forma os telômeros. Que é a parte, é como se fosse a pontinha do cadarço ali do nosso cadarço, que não deixa o cadarço se desfiar, então não deixa o cromossomo se desfiar. Então mantém a vida dos nossos cromossomos mais tempo. Então, as práticas de atenção plena geram isso. E a mesma Sarah Lazar, ela fez as pesquisas que mostram que cérebro de pessoas que meditam tem uma estrutura mais jovem do que o cérebro de pessoas com a mesma idade, com a mesma alimentação de pessoas que não praticam a meditação. Então, olha só o que as vantagens, né, que a gente tem, que vão trabalhando fisicamente, né? Fisicamente, mudando a estrutura cerebral. E, consequentemente, é como se tivesse um upgrade no hardware. Agora vamos colocar mais uma placa de memória aqui. Vamos fazer um upgrade nesse hardware para quê? Para que o software consiga rodar mais rápido, para a gente consiga instalar outro software nesse grande processador aí. É tão poderosa, né? E recentemente ainda saiu um estudo também, acho que de Harvard, que fala que rejuvenesce o cérebro também, né, em não sei quantos anos, enfim, mas que rejuvenesce o cérebro. Então é uma prática perfeita, né? Tipo, a gente precisa urgentemente incluir a meditação nas escolas, né? Tem uma pesquisadora aqui que é Elisa Cosassa, uma paulista, da Escola Paulista de Medicina, e ela fez a pesquisa também com mulheres que praticavam yoga no mínimo 8 anos. E comparou essas mesmas faixa etária de mulheres, o mesmo padrão, o mesmo IMC, com mulheres que não praticavam yoga. E foi também fantástico assim, a questão de analisar o cérebro, principalmente o cérebro, analisar bioindicadores e mostrar quanto que essas pessoas tinham de mais jovialidade com relação às outras. E aí perguntaram assim pra Sarah, Sarah, mas por que... Sarah não, pra Elisa. Elisa, por que só fez com mulheres? Por que não fez com homens também? Assim, eu não encontrei um grupo de homens que meditasse há mais ou que praticasse yoga e meditasse mais de 8 anos seguidos, que fosse consistente para fazer a prática, né? Então, de novo, né? Você sabe, possivelmente suas alunas, seus clientes são mais mulheres, né? No meu caso também, né? Que buscam mais se cuidar, se buscam mais até mesmo essa ampliação da consciência, né? Então eu sempre faço, toda vez que eu faço um podcast, eu sempre faço, vamos chamar os homens e fazer um chamamento às mulheres leve, né? Sim, os companheiros, né? Convidem, mostrem, né? Claro. Então é isso, porque funciona para todo mundo. Sim. Então, o cérebro é igual para todos. Gênero. Sem gênero. Só que
quem busca mais, quem pratica mais, vai conseguir os resultados de Exato. forma mais rápida. E aí, então, vamos falar sobre inteligência espiritual na prática. Quais práticas diárias tu recomenda pra gente cultivar a inteligência espiritual? Tem um dos princípios da inteligência espiritual que é o princípio da gratidão. Também está ligado muito à questão da psicologia positiva, que é uma outra área que eu trabalho, né? Então, quando nós somos gratos, nós melhoramos áreas do nosso cérebro também. Então, por exemplo, tem uma ferramenta fantástica que chama Contagem de Bênçãos ou Diário da Gratidão. É uma técnica simples, mas Eu poderosíssima. já fiz. Já fez, né? É muito. Você chega no final do dia, você anota 3 coisas boas que você quer agradecer. Olha só, hoje eu fui no podcast da Jana. Hoje consegui ir caminhando no podcast da Jana, tava sol. Hoje, quando eu estava de manhã fazendo uma prática de meditação, meu gatinho pulou no meu colo. Então, 3 práticas. Coisa simples, né? Porque às vezes a gente, o que eu preciso agradecer? Qualquer coisa, né? Tipo, por poder tomar uma água, por poder respirar. Esses dias eu tava super resfriada e tava, putz, que bom que agora eu consigo respirar livremente, né? Normal, assim. Aí no dia seguinte você anota de novo. Se o gatinho pular no colo de novo, escolhe outra. Não a mesma. Não a mesma. Por quê? Porque ao final de um ano você vai ter mais de 1000. Muito legal. Mais de 1000 coisas para agradecer. Então isso gera algo no nosso cérebro, gera uma conexão com o externo, com o transcendente, fantástico. Então isso é um exemplo, né, que nós podemos fazer. Essa, né, de gratidão. Tem de compaixão, de autocompaixão também, a meditação que se chama Metta, que é que a gente agradecer por nós estarmos ali, nós sentirmos seguros, sentirmos confiantes, também direcionar isso para outra pessoa. Então a prática que chama Metta Bhavana, meta com 2 T's, né, meditação, também é uma prática muito estimulante para a nossa inteligência espiritual. Então, e as práticas de autoconhecimento todas, né? Então, sim. Sempre a gente faz uma prática de... Então, eu ia agora trazer, então, o papel da meditação e da inteligência espiritual no yoga. Então, tu acabou de dizer, né, que eu ia te perguntar se tu acredita que o yoga, ele ajuda na inteligência espiritual. Sim, porque, voltando de novo qual é o papel do yoga, né? Essa religação, essa conexão nossa com algo transcendente. Com algo maior. Eu acho que assim, tem isso, mas o papel do yoga principal que eu acho que chega nesse lugar é a gente tirar as distrações mentais, que aí vai fazer a gente chegar. Vai fazer assim, vai nos conectar. Né? Exato. Então o yoga é um caminho, ele é um caminho que leva a um estado fantástico. Por si só, né, ele é fantástico tudo, mas ele deve ter uma utilidade, né? Sendo bem, para que você pratica o yoga, né? Só para fisicamente? Não é só fisicamente. Então vai para academia, mas você pratica para chegar a um estado mental, um estado de consciência que a inteligência espiritual traz, que a meditação traz. Então são técnicas que estão imbricadas, estão conectadas, e uma auxilia a outra. Então quanto mais você pratica a meditação, mais você vai ficar assim, apta, né? Ou vai se interessar pelo yoga. Quanto mais você pratica yoga, mais você vai ampliar a sua inteligência espiritual e ver a importância do yoga na sua vida e ver a importância da meditação. Eu acho que o yoga, ele trabalha muito a consciência corporal, porque a gente está lá também trazendo vários comandos para a pessoa voltar para o corpo dela, assim, e estar na presença, né? Mas o yoga, ele tem, além das posturas físicas, da prática física, ele tem toda a filosofia, né, por trás, assim. Então, ele tem condutas que eu acho incríveis, que eu amo, e que eu acho que deveriam ser condutas para a vida, não só do yoga, que são condutas que tu tem que ter contigo mesma e com o outro. Então, eu nem vou me estender nisso aqui, porque isso poderia dar um podcast só, mas quando a gente para olhar também para essas condutas, aí eu acho que a inteligência espiritual, são muitas inteligências, né? Ela começa a entrar e se entrelaçar com o yoga, sabe? E fazer sentido, né? E fazer sentido, com certeza. Então quando eu busco lá o que a minha professora trouxe, a produção de sentido, né? No papel do xamã intelectual de produzir sentido. Então a prática, aí você vê sentido na prática do yoga. Isso. Né? E aí ela se torna deliciosa. Exato. Se torna deliciosa de fazer. Então você não faz mais por obrigação, não, você faz porque ela tem um sentido. E a mesma forma a meditação, ela tem um sentido. Não é que eu fique esperando que algo aconteça, mas ela tem um sentido. Qual é o sentido?
É o para que meditar, né? Uhum. É para nos tornar as pessoas melhores. Daí você Uhum. falou, ó, a filosofia do yoga, a Uhum. filosofia da meditação. Uhum. Então, todas as técnicas de meditação, elas vêm de uma filosofia. O próprio Uhum. John Kabat-Zinn, que eu citei bem lá no início, ele mergulhou nessas Uhum. técnicas quando ele esteve na Índia. Uhum. E ele trouxe e formatou para uma linguagem ocidental, e Sim. principalmente uma linguagem americana, pragmática, uma metodologia que chama redução de estresse baseado no mindfulness, Uhum. MBSR, que é assim, prático, de que você consegue estabelecer rotinas ali e consegue mensurar. Uhum. Então, uma das grandes colaborações que o João Kabat-Zinn trouxe para a humanidade foi de criar um método replicável, Uhum. mensurável, e aí hoje nós temos pesquisas fantásticas que mostram os efeitos, e as pessoas, quem é cético, aí acredita. É verdade. Para os céticos, né? Para quem não é cético, é só fazer. Então a gente está indo para o final do nosso podcast. A gente poderia ficar muito mais tempo, né, na verdade, falando sobre esse assunto. E no final eu sempre trago um quadro que chama Recomendações da Alma. Então eu quero, Cláudio, que tu recomende pra gente uma dica de filme, série ou documentário sobre meditação. Eu vou indicar de um grande mestre meu, que é o Thich Nhat Hanh, que assim, é fantástico. E eu tive assim, acho que uma das maiores bênçãos na minha vida foi conhecê-lo pessoalmente. Ai, que lindo. Também, em 2013, né, eu participei de uns workshops com ele, durante um tempo que ele estava também lá em Boston. E ele tem, assim, um ensinamento fantástico, né? Ele deixou esse mundo físico em 2022, mas tem um filme que chama Caminha Comigo. Uhum. Caminha Comigo. Ele tá disponível em várias plataformas, e é um filme que mostra a meditação caminhando, né? Mas mostra mais assim, o que é a meditação na vida do Thich Nhat Hanh e no mosteiro onde ele está. Então esse é um filme assim, poético, que traz esse olhar para a vida, para o resultado da meditação. Quando você olha o Thich Nhat Hanh, e você não, isso que é o resultado de uma vida dedicada à atenção plena. E os livros dele são fantásticos também, então é um filme que eu indico, né, o Caminho Comigo. Tem várias plataformas aí, acho que tem... Eu vou deixar na descrição aqui do episódio. Sim. E eu quero compartilhar que é uma série, não sei se você já assistiu, que chama Midnight Gospel. Que é uma animação, né, que é um personagem principal que ele faz entrevistas. E é uma animação muito interessante, assim, super colorida, bem psicodélica, assim. E ele traz umas reflexões muito legais sobre temas, morte, vida, inteligência espiritual, espiritualidade, de uma maneira... até humorada, assim, né? Assim, não tão humorada, na verdade. Tem uns episódios bem profundos, assim. Mas eu acho muito legal, porque dá umas viajadas nas imagens ali. Não sei se tu já assistiu. Eu acho incrível. E aí, complementando aquele exemplo que nós falamos lá do Assassino Zen, também é um bom, porque assim, ó, para tirar um pouquinho, né? Esse mito, não, meditar deixa as pessoas tranquilas, meditar é só... Não, aí entra a inteligência espiritual por trás, né, para dar essa paz. A meditação é a ferramenta. Exato. Então vai mostrar um homem, né, vai mostrar o Thich Nhat Hanh e vai mostrar esse outro personagem, né, da série ali, né, que usa a meditação com outro propósito. Então isso é legal, assim, é legal pra gente ver, para tirar esses mitos, né, do que a ferramenta por si só resolve. E uma dica de livro? Bom, eu vou trazer uma dica mais técnica, né? Uma dica técnica que é um livro chamado A Ciência da Meditação, que é do Daniel Goleman e do Richard Davidson, que esse livro aqui, ele é bem para os céticos. Legal. Por quê? Porque o Daniel Goleman, ele tem uma vivência na meditação e até mesmo nas práticas espirituais antes da inteligência emocional. E ele mesmo fala que ele gostaria de ter falado mais sobre isso no início, só que o mundo não estava preparado, então ele resolveu falar sobre inteligência emocional, né? Que foi estava mais conectado àquele momento, e agora ele está se dedicando também a trabalhar isso. O nome do livro é Ciência da Meditação, em português, e quando se traduz o livro para português se muda, mas o nome em inglês é Alterando Traços. Né? Que legal. Aí ele fala assim, como transformar o cérebro, a mente e o corpo. Então ele mostra como a meditação consegue trabalhar traços de personalidade, inclusive. Legal. E ele mostra pesquisas que foram feitas dentro do laboratórios
extremamente avançados, com monges, levaram os monges do Tibete para lá, colocaram equipamentos, aí acharam que os equipamentos estavam estragados, porque os níveis de onda gama, que é a onda que eu não cheguei a falar aquela hora, que é onda do estado alterado de consciência, eram tão grandes que ninguém nunca chegou nesse nível aqui. Gente. Aí começaram a perceber, não. Só que assim, ó, aí começaram a identificar que tinha no mínimo 10 mil horas de meditação. Claro. 10 mil a 40 mil horas de meditação. E eles chegaram à conclusão assim, ó, todas as pessoas conseguem chegar a isso. Basta praticar. E esses monges que têm 10 mil horas ou 40 mil horas, eles começaram com 0 horas. Exato. Exatamente. Então, né? 10 horas é muito, mas... Tem que começar. Tem que começar. Né? Então esse livro é um livro fantástico. Tem um outro livro que eu gosto muito também, que é da Christian Neff, que se chama Mindfulness e Autocompaixão. Esse aqui é um livro fantástico. É um livro fantástico, tem técnicas também. Eu já li um livro dela que é só autocompaixão, que é incrível. Exatamente. Então a Christian Neff, ela é uma pesquisadora também que trabalha esse tema e ela traz a meditação como uma ferramenta para a autocompaixão. É fantástico. Eu gosto muito de uma frase que ela fala da autocompaixão, assim, o que é autocompaixão? Trate você como você trataria a sua melhor amiga. Só Perfeito. isso. Quando você entende isso, que autocompaixão é tratar você, assim, às vezes a sua amiga chega e reclama da vida, e o que você faz? Você acolhe. Aí, se você está passando por aquele momento, muitas vezes você se culpa, etc. Você não acolhe você. Então, acolha você. Então, eu gosto muito desses dois. Ela é maravilhosa. Que é uma aplicação da prática do mindfulness, da meditação, da atenção plena, em algo mais fantástico. E eu vou compartilhar aqui, então, esse aqui, que é A Magia do Silêncio, da monja Kankyo Tanner. Ela traz várias maneiras da gente encontrar o silêncio. Então, inclusive, várias práticas ela sugere. É um livro bem fácil de ler e muito legal, porque ela traz maneiras de silêncio que às vezes a gente nem se dá conta, assim, sabe? Silêncio no movimento, silêncio ao abrir a porta, ao fechar a porta, silêncio da nossa voz, enfim. Então, é um livro muito legal. Eu adoro esse livro dela e a minha dica de livro é esse. Eu vou deixar na descrição do episódio esses livros que a gente comentou aqui. E aí, pra gente encerrar, eu quero que tu fale um pouquinho, né? Primeiro, na verdade, uma dica para quem quer começar a meditar. Bom, primeiro assim, ó, comece pequeno, né? Ficar a dica básica. Mas assim, ó, experimente. Não tenha medo de experimentar. Busque, né, um apoio. Claro, tem muitos na internet, a gente consegue, mas busque um apoio, porque assim, tem muitas coisas também que as pessoas falam que às vezes sem saber. Busque uma pessoa que já está com uma certa caminhada lá, pegue um vídeo já que a pessoa orienta, experimente e talvez a primeira prática não seja boa, a segunda não seja boa, mas vá e tenha, né, uma dedicação, né, para você passar aquele nível ali do desafio. Vai ser desafiador? Vai, mas faça. Vai chegar um momento que você vai chegar naquele estado lá que você vai desligar essa parte do seu cérebro que vai dar essa noção de tridimensionalidade e você vai estar num estado, como a Jana falou, que depois não quer mais sério. Então é isso. E assim, ó, técnicas respiratórias. Se você parar e prestar, nesse momento agora, se você parar e prestar atenção na sua respiração, como é que você está respirando? Prestar atenção na sua postura já é uma prática de atenção plena. Preste atenção como é que você está respirando. Quando você presta atenção, eu gosto muito também de falar assim, agora vamos falar sobre postura na meditação. Estou num grupo lá, as pessoas começam a se mexendo na cadeira. Por quê? Porque elas sabem que estão na postura errada, né? Claro. Então, quando você fala, a pessoa já começa a olhar a sua postura. Então, observar mais. Então, observe sua respiração, observe sua postura e depois procure, né, uma orientação. É essa a ideia. E eu vou complementar a tua dica com uma coisa que eu gosto de trazer, que é tenha um objetivo principal forte. Por que você quer começar a meditar, né? Cada um tem o seu objetivo, tipo eu falei lá no início, era para ser uma mãe melhor, uma mãe mais paciente, enfim. Que eu acho que o objetivo principal, né, assim, mais procurado na meditação é pra gente se tornar melhor, mas às vezes cada um tem o seu, então ter um objetivo principal forte vai te fazer o quê? Manter a disciplina na prática, assim, né, mesmo nos desafios, então eu gosto de trazer essa dica também. Sim, e é importante essa coisa do objetivo e saber, mas não ficar se cobrando se você tá muito longe ou muito distante. Não, as expectativas. A expectativa. Ó, mirou o objetivo e faz, acredita no processo. Isso aí. Eu acredito no processo, porque o processo funciona. Mais de 5 mil anos aí de história, né, do processo. Claro, hoje se formalizou alguns processos, né, como o do John Kabat-Zinn, mas o processo funciona. Então, vai,
e você vai ter o resultado. E aí, para terminar, conta um pouquinho como é que as pessoas podem te encontrar, os teus serviços, enfim. Então, podem me encontrar nas redes sociais, como Cláudio Sena, tanto no Instagram, como no Facebook, no LinkedIn também, né? No LinkedIn é meu nome completo, Cláudio Sena Vensk. Ali eu tenho alguns conteúdos também, e eu tenho alguns programas. Tá? Eu tenho um programa mais estruturado, que chama ProMindWork, promindwork.com, que nesse programa são 8 semanas, onde cada semana nós trabalhamos um tema. Então tem uma semana que é da alimentação, tem outra semana, chama módulos, né? Tem um módulo que é do exercício físico, um dos sons, né? Quando você fala dos sons, dos sinos lá. E vamos criando, e no módulo final, nós criamos um plano de meditação para a pessoa usar, né, durante mais algumas semanas para consolidar aquilo que foi visto nesse programa. Então essa é uma forma. Faço também trabalho de mentoria individual. Então, mentoria individual de meditação, a pessoa, eu tenho muitos clientes, né, que tem questões específicas, e aí eu trabalho também, né, normalmente com 6 a 8 semanas, que é o tempo que gera as mudanças. Então, são esses produtos, né, que tenho. Curso de inteligência espiritual também faço palestras, faço workshops sobre isso. Então, quem quiser me chamar para uma palestra dentro das organizações, né, grupos, ou tem um retiro e quer fazer uma atividade sonora, eu tenho uns equipamentos também de cristal de quartzo. Então, essa hoje é um caminho aí que eu tô traçando, trilhando, né, dentro da minha vida profissional, né, trazendo isso para o meu fazer profissional também. Legal. Então, também vou falar um pouquinho do meu trabalho. Eu elaborei um guia que chama O Corpo Pede Calma, que eu fiz com muito carinho, onde eu trago alguns áudios curtos para você inserir na sua rotina, para você fazer pausas conscientes, para trazer um pouco mais de leveza e equilíbrio para os seus dias. Então, eu vou deixar o link aqui na inscrição. E eu quero terminar com uma breve reflexão desse livro que eu indiquei, para finalizar esse nosso podcast. Então, a Kankyo Tanner, ela fala: 1 minuto de silêncio roubado da nossa rotina atarefada é como um desvio de uma estrada monótona. Pode mudar o tom de um dia inteiro. Obrigada, querido. Grato, muito legal. Sempre muito bom estar aqui com você. Que bom. E me convide para o próximo. Convidarei, óbvio. VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa.